Boa tarde a todos. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos. Hoje, 25 de setembro de 2021, faremos a quinta novena em homenagem ao Senhor dos Milagres. Os brasileiros Giovanni Yamanaka e Marilene Ogasawara, unidos com todos os irmãos de língua espanhola, para oferecer ao Senhor dos Milagres nossas orações de súplica por esta pandemia que afeta o mundo inteiro. Com o coração agradecido ao nosso Senhor Jesus Cristo por todas as bênçãos, proteção e por nos guiar no caminho da fé verdadeira, e assim podemos cantar as suas maravilhas. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também o seu irmão. João 1, capítulo 4, versículo 20 e 21. Agora todos juntos fazemos o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Tema da quinta novena: o Sol da Graça. No quadro do Senhor dos Milagres, na parte de cima, ao lado da mão direita do Senhor crucificado, vemos o Sol. Cristo é a luz do mundo, e quem seguir não viverá nas trevas. Ele vem iluminar os nossos caminhos, como o Sol, nos acolhendo como irmãos, filhos de Deus. Pela graça de Deus obtemos a salvação, porque Deus é bondade e misericórdia. Espírito Santo, que adoramos e glorificamos, com o Pai e o Filho, todos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor dos milagres, viemos perante a Ti. Cheios de fé e esperança, pedi-lhe nessa novena que nos traga o amor que Te professamos e queremos juntos a Ti. Alimentar nosso espírito para servir-Te melhor a cada dia. Perdoe-nos pelos pecados pessoais que nos fazem perder a força para servi-lo. Senhor, por teu grande amor e misericórdia, com o coração arrependido, peço-lhe humildemente perdão pelas nossas faltas. Por nossa fé fraca. Senhor, tende piedade de nós. Por nossa falta de esperança diante das dificuldades. Cristo, tende piedade de nós. Por nossa falta de amor para com o próximo. Senhor, tende piedade de nós. Se você está com sua família no local de trabalho, dê um abraço de paz. A paz de Jesus esteja com todos vocês. Efésios capítulo 2, versículo de 1 ao 10. E vós, outros estáveis mortos por vossas falsas
pelos pecados que cometestes outrora seguindo o modo de ver deste mundo, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Também nós todos éramos deste número quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos como os outros, por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Ele demonstrou assim pelos séculos futuros a imensidão das riquezas de sua graça, pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo para as boas ações, que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 14 ao 17. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Eis aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos ouvir agora a reflexão da palavra do Senhor, transmitida pelo Padre Pedro Tomazelli. Olá a todos os membros e participantes da novena do Senhor de los Milagros. Aqui quem fala é o Padre Pedro Tomazelli, missionário do PIME, no Japão, já há 13 anos. E hoje a nossa reflexão será baseada nas seguintes leituras que já foram lidas, meditadas, que é Efésios capítulo 2, de 1 a 10, e o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 14 a 17, que é o prólogo do Evangelho de São João. Então, a todos que estão participando dessa novena, pedindo as graças ao Senhor de los Milagros, através da intercessão da Virgem Maria. Então, aqui estamos, antes de tudo, vamos fazer esse sinal de fé, né, dar esse passo de fé, porque é o Senhor que nos propicia tantos milagres em nossa vida através da Virgem Maria. Então, a primeira reflexão vou fazer acerca da primeira leitura, e o tema é a salvação gratuita em Cristo. E a novena, o tema de hoje é Sol da Graça. E São Paulo vai falar realmente dessa graça, que ele insiste em dizer que é gratuita, e é em Cristo, né? Então ele mesmo diz: pela graça fostes salvos, por meio da fé. Então vem esse sol da graça e essa fé. Então, lembrando que essa fé é o grande tesouro que nós recebemos também de graça
do Pai eterno, não é mesmo? Então, pela graça, fostes salvos. Então, a gente não mereceu, a gente não pagou, e a gente simplesmente recebeu essa graça por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus também, como vai dizer o texto, o qual a gente está meditando. Então, não vem nada do nosso esforço, dos nossos méritos, como já vos falei, é tudo dom de Deus, né? Então, não vem de nós, vem do alto. É Deus que nos dá essa graça, que nos dá essa salvação. E repetindo, é gratuita, mas em Cristo, né? Porque Cristo é o nosso Redentor, Ele é o mediador entre Deus e os homens, então é Jesus que nos faz tudo isso em nossa vida. Então, como é gratuito, nada de autossuficiência, né? Nós somos dependentes de Deus, da graça de Deus. Então, isso é muito importante a gente não esquecer também. São Paulo usa no mesmo texto, a gente era uma vez, digamos, filhos da ira, né? Da ira de Deus, ou merecedores da ira de Deus, né? Eu diria o homem velho, talvez, né? A gente usa muito esse termo do homem velho, né? Ou seja, satisfazendo as obras da carne e seus impulsos. Então, esse é o homem velho, né? Então, nós temos que vestir o homem novo, porque tudo a gente recebeu de maneira gratuita, né? Então, nada de satisfazer as nossas vontades, né? Ou as obras da carne, e assim com seus impulsos, né? Porque tudo é de Deus. Então, a gente não é mais filhos da ira, mas a gente é filho da graça, né? Então, a novena hoje, Sol da Graça, é o tema. Então, as leituras vão sempre em torno dessa grandiosidade que é a graça de Deus. Aí, indo um pouquinho mais, avançando, com mais profundidade, é o Evangelho de hoje, né? Na novena de hoje, que fala-se sobre o prólogo. E é o Evangelho de João. E o Evangelho de João, ele é um evangelho um pouquinho peculiar, ele é um pouco diferente dos evangelhos conhecidos como sinópticos, os três, né? Mateus, Marcos e Lucas, que eles se parecem. Já o Evangelho de João, muitos textos bem diferentes. Então, por isso, ele tem, por exemplo, o prólogo, que não tem nos sinópticos. E é a primeira parte do livro de João, né? E o livro de João, só a título de curiosidade, não trabalha em cima dos milagres, mas sim do sinal. É tudo que Jesus opera no Evangelho de São João tem os 7 sinais, né? Que bastante conhecido, que Jesus transforma a água em vinho nas bodas de Caná e até a ressurreição. Então, esses são tem os 7 sinais que você pode ver no Evangelho de São João. Então, o prólogo, que é o início, que é a explicação, que é a abertura, se vocês preferirem. E aí, a gente lembra também, né, como nós rezamos o terço todos os dias, ou tentamos rezá-lo todos os dias, vem o prólogo, que é muito belo, e dentro do prólogo vai ter "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós", que é o Ângelus, que a gente reza também, né? Tradicionalmente rezado às 6 da manhã, às meio-dia e às 18 horas. Então é esse que a gente reza sempre, ou é convidado a rezar, que vai falar bem do início da nossa salvação, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nesse prólogo vai falar também de Jesus Cristo. Então, em Jesus Cristo, graça e verdade. Em Moisés é a lei. Então, é só em Cristo que tem realmente a graça e a verdade. A gente sabe que Moisés, um grande profeta do Antigo Testamento, sinalizou-nos com a lei, com as regras, né? Para nos aproximarmos do Deus. Aí vem o Decálogo, que todo mundo conhece,
que nos valeu muito também, né? Mas ali não tem a graça e a verdade. Então é só em Cristo que a gente vai ter a graça e a verdade. Em Jesus Cristo, nosso Senhor, né? E João, ele elenca várias vezes alguns termos, né? Como graça, verdade, luz, trevas, né? Tem às vezes também a dicotomia de luz e treva, pecado e graça e tudo mais, né? Então, pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, como diz o texto, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, né? Então, em Jesus Cristo a gente tem a graça, como a gente já viu no primeiro tema da reflexão, baseado no segundo capítulo da carta de São Paulo aos Efésios, que foi gratuito em Cristo, ali que nós fomos salvos. E aqui também o evangelista vai frisar, né? Que Moisés veio a lei e em Jesus Cristo a graça e a verdade. E essa graça é salvífica de salvação, né? E a verdade, né? Pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Ele mesmo diz que é assim que a gente chega no Pai. E para concluir, quem mais tomou, digamos, da fonte da graça e da verdade dessa salvação foi Maria Santíssima, ela que foi fiel a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, a Deus Pai, né, sempre, e ela que aceitou o chamado do Verbo, ela acolheu o Verbo em si, e a vida dela ainda se transformou ainda mais, né? Então eu também vou aqui rezar por você nessa novena, e que o Senhor dos Milagros faça o milagre que tu precisas na tua vida, na tua família, lembrando sempre, né, de pedir a intercessão da Virgem Maria e a fidelidade à Igreja de Cristo, né, e saber que devemos ser agradecidos, pois pela graça fomos salvos por meio da fé. Fiquem com Deus e rezemos um pelo outro. Muchas gracias, Padre Pedro Tomaselli. Su reflexión fue muy clara y profunda. Haré un resumen en español. En la primera reflexión es acerca de la primera lectura. El tema, la salvación en Cristo, don gratuito. Y el tema de esta novena es el sol de gracia. San Pablo habla de esa gracia en Cristo. Por gracia han sido salvados, mediante la fe. Nosotros no merecemos, no hemos pagado. Recibimos esa gracia por medio de la fe. No es nada de nuestro esfuerzo, es un don de Dios. Como es gratuito, nada de autosuficiencia. Nosotros éramos hijos de la ira, merecedores de la ira de Dios, satisfaciendo la obra de la carne y sus impulsos. Ese es el hombre viejo. Tenemos que vestirnos con el hombre nuevo, vestirnos con la gracia de Dios. En el Evangelio de Juan, su texto es muy diferente. No habla de los milagros, pero sí de las señales, sobre todo de las 7 señales. En el comienzo del prólogo, en la primera parte dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que sería el Ángelus. En ese mismo prólogo también dice que Jesucristo es gracia y verdad, y Moisés es la ley. Solo en Jesucristo vamos a tener la gracia y verdad. Esa gracia es salvadora y verdadera, pues Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Quien más tomó de la fuente de gracia de la verdad en esa salvación fue María Santísima. Ella fue siempre fiel a Jesucristo, al Espíritu Santo, a Dios Padre. Ella que aceptó el llamado del Verbo
y su vida se transformó más. El Padre nos dice que rezará por nuestras intenciones en esta novena del Señor de los Milagros y nos pide que recemos por la intersección de la Virgen María, la fidelidad de la Iglesia de Cristo. Nos dice que recordemos que por gracia hemos sido salvados por medio de la fe. Agradeço ao Padre Pedro Tomazelli, missionário do PIME no Japão e pároco da Igreja 26 Mártires de Sano e da Igreja Pedro e Paulo de Ashikaga por sua generosidade. Deus o abençoe sempre o seu sacerdócio. Pela Igreja ao redor do mundo e suas necessidades. Te pedimos, Senhor. Pelas vocações sacerdotais e religiosas na Diocese de Saitama e no mundo inteiro. Te pedimos, Senhor. Pelos enfermos de câncer e doenças raras. Te pedimos, Senhor. Pelos migrantes, para que os mesmos possam viver em harmonia. Te pedimos, Senhor. Pela pandemia ao redor do mundo e por todos os contagiados com o vírus. Te pedimos, Senhor. Com o coração agradecido, todos juntos oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor dos milagros, amigo nosso, queremos te acompanhar neste instante de oração, porque queríamos estar contigo. O Senhor disse que és nosso amigo, porque nos revelou os segredos do teu Pai. Queremos aprender tuas palavras de vida eterna e para isso nós viremos cada dia desta novena a beber da sua fonte abundante que brota do seu coração. Obrigado, Senhor dos milagres, porque nada mais que o Senhor pode apagar nossa sede. E por isso, quando tudo falha, nós acabamos vindo até o Senhor e sua mãe Maria. Maria, mãe do Senhor dos milagres, e nossa mãe, nos alcance a graça maior que é de amar a Jesus, de modo que morrer com o pecado ressuscitamos para uma nova vida que glorifica nosso Senhor, Deus. Convidamos a todos para a sexta novena Maria, Madre Nossa, dia 2 de outubro de 2021, via nossas redes sociais. Nem tribulações, nem dor podem nos separar, e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre